E já faz alguns anos, Manu, que 3 carros não saem do pódio dos carros mais vendidos do Brasil: o Onix, o Ka e o HB20. E é por causa disso que, mais uma vez, a gente vai trazer o comparativo da nova geração de cada um deles. E quem já segue o nosso canal há um bom tempo, Manu, já sabe como é que nós fazemos a nossa avaliação aqui. Mas não custa nada repetir para quem está chegando agora. Se eu esquecer alguma, tu me fala, mas é desempenho, conforto, segurança, preço, consumo... O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. Motorização, o mais importante. Design, não. Motorização tá no desempenho, pô. Design, E é em cada uma dessas categorias que nós vamos destacar os grandes campeões para ter no final quem é o melhor carro de 2020 dentro dessa tríade dos carros mais vendidos do Brasil. E vamos logo chutar a porta e começar falando do quesito que eu mais gosto de falar, que é o desempenho. E vamos falar logo do nosso Ford Ka. O carro vem com um único motor aspirado dessa disputa, um motorzinho 1.5 3 cilindros. O carro tem 136 cavalos de potência, 16,1 kg de torque e 1.124 kg na balança, ou seja, é um carro que não é nem pesado nem leve, está ali na média. Está na média da categoria. Para administrar tudo isso, ele tem um câmbio automático com conversor de torque de 6 marchas, fazendo a velocidade final de 181 km/h e 10,7 segundos de 0 a 100. Pois a nação, em relação ao desempenho do carro, de uma forma geral, ele é um carro que tem uma potência interessante para o seu peso, é um carro que vai responder muito bem, ele vai te dá muita agilidade na cidade e também vai permitir que você faça boas ultrapassagens na estrada. Um detalhe sobre o carro que eu não gostei é o delay que o pedal tem quando você pisa e o tempo que o motor demora para responder. No carro é um pouco elevado e isso é um pouquinho chato, principalmente para quem gosta de uma resposta automática. Mas fora isso, é um carro que não vai te dar muito trabalho. Nas curvas ele também faz bem o papel dele, tem um desempenho bem aceitável, o Ford Ka. O HB20 na sua versão Diamond Plus ele tem um motorzinho 1.0 também 3 cilindros, só que dessa vez turbinado. Pois é, nação, isso aí já é uma coisa que dá uma certa vantagem para o HB20. O carro vem com um motorzinho de 120 cavalos de potência e 17,5 kg de torque. Isso tudo com um peso de 1.091 kg, o que é um pouquinho abaixo do carro, já dando uma vantagem aí para o nosso Hyundai. O modelo traz um câmbio automático de conversor de torque de 6 marchas, tem uma velocidade máxima de 190 km/h e consegue fazer um 0 a 100 em 9,6 segundos. E aí eu te pergunto, Gabriel, que mágica foi essa que mesmo com menos cavalos, o HB20 conseguiu ser mais rápido do que o Ka? Isso daí principalmente é por causa do peso, que é um pouquinho menor, e do delay que tu acabaste de falar. O Ka tem um delay um pouco maior, o HB20 tem um pouco menos de delay, o que acaba melhorando ali a resposta, principalmente nas saídas. No resto, o HB20 não se destaca tanto, pelo menos em relação ao Ka. Ele também tem um desempenho interessante nas curvas, também é um carro ágil na cidade e bem competente na estrada. Ele tem um pouquinho mais de ruído, mas isso é uma coisa que a gente vai tratar melhor na parte de conforto. Já puxando nosso terceiro concorrente, na sua versão Premier, o Onix vem com um motorzinho também 1.0, também 3 cilindros, também turbinado. O Onix vem com 116 cavalos de potência, 16,8 kg de torque e 1.098 kg, ou seja, o Onix ele tem menos potência que os seus outros dois rivais. Já o conjunto de câmbio dele é um automático também, conversor de torque com 6 marchas. A velocidade final é de 187 km/h e o 0 a 100 é feito em 10,1 segundos, o que está excelente para a categoria. Diga-se de passagem, ele tem uma besteirinha a mais de torque do que o Ka, né? Pois é, nação, o Onix é um carro que, pelo menos para mim, foi o que melhor me convenceu em relação ao desempenho. E o porquê disso? Esse delay que eu falei que o Ford Ka tem, todos os três têm, tá? Isso é verdade. Os três têm. Só que no Ka é um pouco mais perceptível. No Onix é um pouco menos. E o Onix também é um carro que foi melhor nas retomadas. E em relação à estabilidade em curvas, os três estão bem parelhos, então ficou um pouco difícil para a gente decidir que realmente quem foi o melhor. Mas como o Onix passou para a gente uma sensação melhor de desempenho, ponto pro Onix. É bom lembrar sempre, Manu, que isso daqui não é um jogo de super trunfo. Carro não é apenas número, você tem que ir, testar e ver qual lhe agrada mais, sentir o carro, as acelerações, como é ele na curva, nas saídas. E nesse caso, apesar do Onix ter um pouco mais de tempo no 0 a 100, para nós ele foi melhor na questão de desempenho, então fica aí a nota para o Onix. Para a nação, a gente vai falar de outro ponto muito discutido, muito interessante e muito procurado pela maioria da galera que quer comprar um carrinho como esse,
que é o consumo. O consumo não tem muito o que falar, a gente vai usar os números do Inmetro. Claro, tem pessoas que fazem mais, tem pessoas que fazem menos, mas isso é uma coisa que varia tanto de pessoa, de situação, de onde você está andando, né? Que a verdade é que os números do Inmetro eles são ali um parâmetro até razoável pra gente se apoiar. O HB20 consegue fazer 11,8 na cidade e 14,2 km com litro na estrada. Já o Onix consegue fazer 11,9 e 15,1 respectivamente. E o carro, mesmo com seu motor 1.5, consegue fazer 12,5 na cidade e 15 na estrada, ganhando assim a disputa, sendo o carro mais econômico. Lembrando que esses valores de consumo são apenas a gasolina. Todos esses carros, em todas as suas versões, vêm com motorização flex. E agora na ação a gente vai falar um pouco sobre conforto. Todos esses carros são carros de categoria pequena, são carros compactos, então você não vai ter ali grande espaço dentro deles. Mesmo assim, nenhum deles ficou muito a desejar na questão ali de ficar batendo o joelho, principalmente para quem vai atrás. A posição de dirigir também não incomoda em nenhum deles, e eu posso dizer que essa em relação ao conforto, a briga está sendo muito acirrada e foi muito difícil pra gente eleger o campeão de conforto. E é por isso que a gente vai pegar aqui os pequenos detalhes que cada um tem para poder conseguir dizer quem é o vencedor, porque assim, questão de conforto de uma forma geral, todos três mandam muito bem. E em relação ao acabamento, a gente pode dizer que o HB20 está um pouquinho à frente dos seus concorrentes, tem algumas partes a mais com acolchoado e tal, principalmente o console central, o apoio de braço. E aí são detalhes que realmente elevam um pouco o conforto no HB20. Quanto à suspensão, os carros vão até bem. Eles têm suspensões bem reguladas, tanto para uma direção um pouco mais agressiva, numa retomada, numa curva, quanto para o conforto do dia a dia, ali passando por um buraco ou uma lombada de vez em quando. O Onix se dá um pouquinho melhor em relação a entre-eixos, já que ele é o maior entre os três. E também tem algumas vantagens, como o gráfico dinâmico na hora de você coloca a marcha ré, aparece lá na telinha, um gráficozinho, você vai dando ré, vai virando volante, ele vai acompanhando, enfim. É uma besteirinha que ajuda bastante e faz um pouco de diferença sim. A central multimídia dos três modelos tem tanto Android Auto quanto o Apple CarPlay, se você tiver ali o cabozinho para você conectar, né? Pois é, nação, e dessa disputa tão acirrada, a gente elegeu o Onix como campeão, porque ele ganhou em pequenos detalhes em relação aos seus outros dois concorrentes, então ponto para o novo Onix. Isso não significa que os outros dois sejam ruins. Muito pelo contrário, a disputa foi tão parelha, todos os três carros são tão bons que a gente teve que pegar os pequenos detalhes para poder eleger um deles como melhor. A gente já falou isso 3 vezes. Não tem problema não, fala de novo, porque vai ter gente reclamando. Pode ter certeza. E agora na ação, um quesito que vai com certeza dar muito o que falar nesse vídeo, que é o design. E se no quesito anterior a gente teve um pouco de dúvida entre eleger qual dos três era melhor, nesse quesito não há discussão, o quesito design. Pois é, na ação a gente vai começar falando um pouco sobre o Ford Ka, que dos três é o carro que tem o projeto mais antigo e está precisando urgentemente de uma renovação para poder realmente peitar de cara com os seus rivais. Acontece que o design do carro já está bem batido e é na verdade um pouco sem sal. Ele está precisando já de umas renovações, algumas alterações para trazer algo novo para o mercado, visto que os outros dois estão com versões extremamente diferentes das suas anteriores. Pois é, nação, o painel do carro não traz nada de bonito, de diferente, não é nada que você entra muito simples, né? Você entra no carro e você não vê nada de chamativo, é muito simples, como o Gabriel acabou de falar. E por fora também, falta agressividade, falta um pouco de elegância talvez, e aí a gente não tem como falar muito bem do carro em relação ao design. Na minha concepção, Manu, um dos poucos pontos positivos que o design do carro traz é que por fora ele ainda parece ser um carro um pouco maior. A mesma coisa acontece com o Onix, por fora ele parece ser um carro um pouco maior, o que não acontece com o HB20, que aparenta ser um carro pequeno. Por fora tudo bem, por dentro ele é bastante espaçoso, mas por fora parece ser um carro pequeno, um carro muito miudinho. Entendeu, nação? O carro ele não é feio. Não. Só que diante dos dois concorrentes que ele tem nesse comparativo, que são carros que realmente trouxeram muita inovação em design, fica um pouco complicado para o carro. E agora o HB20, mano. Esse carro já foi eleito por nós mesmos aqui do Pilotando como o carro mais bonito de design dentro dessa tríade na geração anterior. Tá aqui o link se você quiser dar uma olhada. Pois é, nação, só que o pessoal da Hyundai muito provavelmente perdeu a mão e trouxe para nós um carro que tem um visual extremamente
discutível, para não chamar de feio, principalmente o seu design exterior. A verdade é que eles pegaram um carro que já era muito bonito, mudaram ele todinho e ficou parecendo um bagre. Verdade seja dita, não tem o que dizer, a gente não sabe o que está passando pela cabeça do pessoal da Hyundai, porque realmente o visual do HB20 era o mais bonito, era o único que tinha mais ousadia. Os outros eram muito parecidos, o HB20 era que se destacava ali com umas linhas um pouco diferentes. Tipo, não era nada fora da realidade, mas era sim o carro que trazia mais ousadia no seu visual, e agora ele ficou realmente estranho. O que mais tem é gente reclamando do visual do novo HB20. Minha gente, até minha mãe achou o HB20 feio, e ela tem o HB20 da geração passada. Enfim, a Hyundai errou muito feio no visual do HB20. Pelo menos no interior ela acertou. O carro traz um interior bem sofisticado, com linhas muito bonitas, inclusive na sua versão bicolor, a versão mais top, ele tem um tom de marrom assim que é bem bonito, principalmente quando você está no sol. Pois é, nação, o HB20 por dentro cresceu bastante e ficou realmente mais bonito que a versão anterior, mas foi só no interior mesmo, porque no exterior... Mas enfim, né? Vida que segue. Já a Chevrolet chegou e chutou o balde, ela mudou bastante o seu Chevrolet Onix e dessa vez eles acertaram muito bem a mão. Pois é, nação, o Onix é um carro que vem agradando a grande maioria dos brasileiros, é um carro que realmente ficou bonito, tem umas linhas mais elegantes, mas não perde a esportividade, o carro aparenta sim ser um carro maior, um carro que te dá uma robustez maior, né? Mais estabilidade. Exato, mesmo que seja uma coisa muito visual. Mas enfim, o Onix é um carro que cresceu bastante e para melhor. Não apenas no exterior, mano. No interior o carro também ficou muito bonito. Inclusive com uma versão bicolor, com um bege que caiu muito bem. Pois é, na versão Premier o carro fica realmente ainda mais bonito. E quando você entra nele você tem realmente aquela sensação de você estar em um carro melhor, um carro realmente um pouco mais premium. Sendo bem sincero, mano, eu consegui ver até algumas inspirações ali no Chevrolet Cruze, o hatch médio da Chevrolet. Nenhum desses três carros tem um grande painel, são extremamente bonitos. Até por causa da categoria, né? Até por conta da categoria. Eles não podem chegar perto do Cruze, não podem chegar perto do Elantra, nem muito menos do Ford Focus, que foi aposentado, não existe mais Focus. Eu acho que seria o que? O Fusion agora, né? É só o Fusion agora. Mesmo assim, o Onix e o HB20 conseguiram ali um bom avanço no seu design interior, o Onix em especial também no seu design exterior, e o carro ficou um pouco devendo, né? Então, por isso, o nosso ponto hoje vai para o Chevrolet Onix. E agora, nação, mais um item que mexe diretamente com o bolso do brasileiro: o preço de cada um desses carros. O carro parte de R$ 46.700 na sua versão 1.0S manual e vai até R$ 70 mil na sua versão mais top, a versão Titanium. Já o HB20 parte de R$ 46.500 na sua versão 1.0 manual capa e pode chegar até R$ 78 mil na sua versão Diamond Plus, um motor 1.0 TGDI automático. E por fim o Onix, que parte de R$ 48.500 na sua versão 1.0 aspirada e vai até a sua versão Premier com R$ 72 mil. Claro que são preços dos sites, né, de cada uma dessas marcas. Você pode aí experimentar uma variação mínima, certo? Por causa da cidade, por causa das concessionárias, que cada um vai botar ali uma margem de lucro, uma besteirinha a mais. Pois é, nação, e outra coisa que vale ressaltar é que cada um desses carros também tem alguns opcionais a mais que podem encarecer esses valores. E agora um quesito que vem tomando muita relevância aqui no Brasil, o quesito segurança. Pois é, nação, depois dos escândalos que houveram da Chevrolet, quando o Onix tinha nota 0 em tudo, é lógico que a Chevrolet tinha que se redimir na sua nova versão do carro, né? Nessa versão 2020 ele veio com 5 estrelas para adultos e 5 estrelas para crianças, carimbando ali a marca de segurança ali do Leite & Cap. Parabéns à Chevrolet por isso. O Ford Ka desse ano 2020 ele não teve uma avaliação feita pelo Leite & Cap. No entanto, o carro de 2018 teve avaliação e ele não mudou praticamente nada. E o carro de 2018 teve 3 estrelas para adultos e 4 para crianças. Enquanto isso, o HB20 desse ano já teve a sua avaliação disponibilizada e foi de 4 estrelas para adulto e 3 estrelas para criança, que está ali no razoável, né? Na média. Pois é, nação, e diante disso não dá para discutir quem é o campeão, novo Onix. É sempre bom lembrar das ressalvas que nós temos que ter a respeito do Onix. O carro teve envolvido em algumas polêmicas quanto ao seu motor, que teve um caso lá no sul do Brasil que pegou fogo do nada durante uma estrada aí que o cara tava pegando. Observação, isso aconteceu em uma versão
no Onix Plus, e a Chevrolet já fez o recall e já, entre aspas, né, consertou esse problema. Entre aspas, o carro está seguro para ser comprado normalmente. Claro, é sempre bom você verificar se o carro foi feito seguro não, se o carro foi feito o recall, principalmente se você for pegar esse carro um pouco mais na frente, se você for pegar esse carro usado. Exaração, a gente pilotando tem certeza que a Chevrolet não ia fazer a cagada de queimar o filme do carro mais vendido do Brasil. Verdade. Disparadamente, eu tenho certeza que eles ficaram completamente loucos e resolveram esse problema do carro pegando fogo. Ninguém quer ter uma segunda maré aqui no Brasil. Outra maré no Brasil não dá. E depois disso tudo, mano, não tem o que discutir. O Onix levou 4 pontos, enquanto que o K levou 2, e o HB20 infelizmente não levou nenhum dos pontos nos nossos quesitos. Pois é, eu tenho certeza que vai chover fã do HB20 aqui, detonando, pilotando. Nação, não quer dizer que o HB20 seja um carro ruim ou pior do que o K. O problema é que ele não se destacou em nenhuma das categorias frente aos seus competidores, seus concorrentes, na verdade, pelo menos concorrentes desse comparativo. Mais uma vez eu ressalto, os 3 carros são bons carros. Quem comprar não vai se arrepender. Isso. Mas nesses quesitos em específico que a gente está avaliando, para esses modelos em específico que a gente está trazendo aqui, o Onix se destacou em 4 quesitos em especial, né, e que, enfim, foi um grande carro forte que a Chevrolet trouxe esse ano, mudou muito o Onix e mudou para melhor. Então, meus parabéns, Chevrolet, você fez um ótimo trabalho. Fica aí o aviso para Hyundai. O design não foi lá essas coisas todas, nem todo mundo se agradou. E fica aí o aviso também para Ford que, ó, o carro já está precisando de mudanças. Pois é, nação, se você avaliar, se você andar e pegar o Ford Ka, que a gente avaliou há alguns anos atrás, e pegar o atual, lógico que houveram mudanças, motorização e tal, alguns detalhes no interior, mas basicamente é o mesmo carro. E aí é uma coisa que fica até um pouco mal para a Ford, mas eu acredito, Gabriel, que em breve a Ford esteja aí lançando o novo Ka, e aí a gente vai trazer alguma avaliação e trazer ele para cá e falar para vocês todas as mudanças do novo carro. E claro, mano, isso daqui foi um comparativo entre os 3 carros, mas nós vamos com certeza trazer as avaliações nos próximos vídeos de cada um desses carros em separado, para que você tenha uma avaliação um pouco mais profunda de cada um desses modelos. E outro detalhe interessante é que a gente não sabe como é que vai ser essa lista aí em 2021, ninguém sabe se o HB20 com esse visual novo vai continuar entre os 3 carros mais vendidos do Brasil, e fica aquela dúvida, qual será o carro que vai entrar no lugar dele ou não. E na minha opinião, mano, não tem dúvida nenhuma, porque o Argo da Fiat vendeu mais do que o HB20 em novembro de 2019, o que nitidamente mostra uma tendência de subida desse carro que tem vendido tanto aqui no Brasil, e principalmente por causa do HB20 que não agradou muita gente, vai começar a perder um pouco de venda, já perdeu em novembro para o K, vai perder agora para o Argo. Será que em 2021 essa lista continua a mesma? Fala lá nos comentários e deixa a sua opinião sobre esses carros, sobre esse vídeo. Você já teve a oportunidade de andar em um desses 3, de até comprar um desses 3? Vá lá e fale a sua opinião, diga o que você acha. Na nação também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e apertar a bendita sinetinha para receber notificação toda vez que a gente mandar um vídeo novo. Também aqui as nossas redes sociais. Muito obrigado por tudo, nação. Valeu!